Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um programa Não Pira, hein? Respira. A gente sempre traz um assunto relacionado à saúde mental e a gente, no decorrer desse mês todo, nós fizemos uma série de reportagens aqui, de entrevistas, né, com o Dr. Sérgio Henriques, que é o meu convidado de hoje. Ele que é médico psiquiatra do Instituto de Neurocirurgia de São Paulo. Doutor, muito obrigada e eu tenho certeza que a gente está ajudando muita gente que está em casa, viu? A gente vai falar hoje sobre depressão e menopausa. Doutor, a depressão na menopausa, ela pode ser ocasionada por conta dos hormônios aí que começam a aflorar nesse estágio em que a mulher se encontra? Então é assim, Patrícia, a depressão, ela é um problema, um transtorno mental que de fato afeta mais mulheres do que homens no planeta todo. São 2 mulheres para cada homem com depressão. Existe uma predominância de mulheres com depressão. Isso já existe. Até nisso a gente está saindo mal nessa, hein? Pois é, que azar, né? E a depressão, tipicamente, é um problema de mulher jovem, em idade fértil. O pico dos quadros depressivos ocorre entre 20 e 40 anos de idade. Mas as mulheres têm um azar, um segundo azar, Patrícia. Existe um segundo pico de depressão na vida da mulher, que ocorre justamente na fase perimenopausa, que nós chamamos. O que é essa fase perimenopausa? Se você imaginar que, numa determinada data, houve a menopausa, o encerramento da menstruação, um período que antecede em 1 ano a 1 ano e meio, e um período que vai, depois da menopausa, 1 ano e meio, é um período da perimenopausa, aquilo ao redor da menopausa. E nesse período de 2 a 3 anos, ao redor da menopausa, existe um aumento na taxa de mulheres com depressão. E não é uma ou outra, é um contingente grande, e isso aparece nesses estudos de população, estudos que a gente chama de prevalência, de contagem de pessoas doentes na população. Tal é o volume de pacientes, de mulheres com depressão nessa fase. Então, não é uma brincadeira, isso é comum, e precisa ser tratado porque é uma depressão como as outras depressões. A diferença dessa é que ela tem uma relação com o ciclo hormonal da mulher. Isso que eu queria, vou perguntar isso agora para o senhor, é a minha deixa, porque assim, a gente sabe que a mulher, ela passa por um carrossel de emoções durante toda a vida dela, em relação hormonal, porque a gente sofre com cólicas menstruais, a gente sofre com a própria menstruação, depois a gente sofre com a pré-menopausa. Antes da menopausa, a questão da TPM também, que começa a piorar em alguns momentos aí da vida da mulher, quando chega a menopausa. Então, eu imagino que se a pessoa já tem uma predisposição para depressão, e ela já está com toda aquela questão hormonal desequilibrada no corpo dela. Então, assim, a gente sabe que é químico no cérebro, né, doutor? Que a gente precisa realmente de química no cérebro para poder manifestar alegria, felicidade, bem-estar, enfim. O que acontece com o corpo da mulher quando ela entra na menopausa? Todas essas questões que eu comentei sobre os hormônios também mudam e ela já tem uma predisposição à depressão. A depressão vem com tudo, é pior? Então, Patrícia, sempre que há uma mudança no padrão hormonal no corpo de um ser humano, ele fica sujeito a algumas alterações, tanto físicas quanto emocionais. Então, pensando no ciclo de vida da mulher, quando a criança, ali na puberdade, começa a menstruar, há uma mudança no comportamento, há uma mudança na forma de ser, há uma mudança na irritação, nos impulsos, nos gostos e nas escolhas, bem precocemente, por volta dos 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Isso é bem nítido pelos pais, que têm filhas e que percebem o início da menstruação. E depois
ao longo do ciclo, né, nas diferentes fases do ciclo, né, essa taxa hormonal no corpo acaba produzindo essas flutuações, essas alterações cíclicas no comportamento, que é a história da TPM, que não é para todas as mulheres, para algumas, né, que é a tensão pré-menstrual, né, composta por irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos, uma sensibilidade muito grande, né, choro, né, então, fora os outros sintomas físicos, né, as cólicas. Então, esse período pré-menstrual, ele se resolve no primeiro ou no segundo dia da menstruação, é como se tirasse com a mão, né? E aí a mulher recupera de novo um conforto muito grande. Bom, a outra etapa que é fisiológica ou natural é quando a mulher dá à luz. Então, o sistema hormonal da gestação é perfeitamente saudável e normal. A hora que a mulher dá à luz, ela pode ter uma depressão pós-parto, porque há uma mudança no padrão hormonal de forma abrupta. Então, o que a gente percebe é que os sintomas eles aparecem quando existe uma alteração no padrão hormonal. Não é presença ou ausência de hormônio, mas é mudança de padrão. Agora, o senhor trabalha... Desculpa interromper, mas me surgiu aqui uma questão. Quando surge uma paciente que o senhor meio que traça já esse diagnóstico, tem algum trabalho multidisciplinar com ginecologista, com endócrino? Como que é feito esse trabalho? Precisa fazer reposição hormonal? Vai fazer só a medicação psiquiátrica? Como que o senhor trabalha nessa questão? Então, olha, eu vou te dar um dado interessante. Se eu acompanhar mulheres que entraram na menopausa por anos a fio, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos pós-menopausa, se eu medir a taxa de depressão e ansiedade em mulheres com 5 anos de menopausa, essa taxa é menor do que mulheres que estão nesse período pré-menopausa, perimenopausa. Então, o que a gente entende é que não é presença ou ausência de hormônio, né? É uma fase ainda que a mulher está com o ciclo menstrual alterado, né, por volta dos 48 anos, 50 anos de idade, ainda não entrou em menopausa, ela tem hormônio. Né? 5 anos depois, ela não vai ter mais hormônio. Então é a falta de hormônio que faz com que ela tenha esses sintomas depressivos? Não. A taxa de depressão em mulheres com uma menopausa já após vários anos é menor do que essas mulheres que estão nesse período de transição hormonal. Que interessante, viu? Eu achava totalmente ao contrário, que os hormônios já alteravam tudo lá no cérebro, ficava todo mundo doido e a mulher prestes a pular no pescoço de alguém, dos colegas de trabalho e do marido, principalmente. E por isso que a reposição hormonal não resolve uma depressão na menopausa. Então, você pode dar hormônio, que não vai, a mulher não é isso que vai tirá-la desse quadro depressivo, eu tenho que tratar como depressão mesmo. É que esse grupo de mulheres tem uma vulnerabilidade maior do que as outras que entraram na menopausa e não tiveram depressão, né? E é o que você descreveu. Quando há um antecedente de depressão em outros momentos da vida, né, essa chance aumenta. Então, eu aviso para as minhas pacientes, olha, você tem tal idade, você está tendo uma depressão, teu tratamento deu tudo certo, você tem alguns outros momentos críticos. Quando você tiver bebê, se for bem jovem, ou quando você entrar na menopausa. Fique atenta, porque você pode ter novamente um quadro depressivo. Aumenta a chance, aumenta o risco. Isso passa com tratamento psiquiátrico ou precisa realmente entrar também com tratamento multidisciplinar, como eu citei? Não, então, a mulher precisa sempre ter um tratamento multidisciplinar em vários momentos, né? Então, nesse momento, a reposição hormonal ou não depende de outros critérios. Por exemplo, risco para câncer ginecológico, de mama, de ovário, de útero. Então, isso é que define se vai poder ou não fazer reposição hormonal. Ainda que ela faça reposição hormonal, ainda assim, ela pode precisar de um tratamento específico com antidepressivo para tratar essa depressão ou um aumento de ansiedade que ela tenha tido, né? Não só isso, né? Durante esse período da menopausa ou perimenopausa, muitas coisas mudam, né, na vida e no corpo dessa mulher, né? Então ela vai sentindo uma transformação, e eu tive pacientes que me descreveram isso nitidamente,
doutor Sérgio, até tal idade, até um ano atrás, o meu corpo tinha um formato. A minha cintura, né, que a gente está falando de formato do corpo, a minha cintura mudou muito nesse último ano. Eu não tinha isso, né? Então aponta assim para o corpo, né? E as pessoas têm que se adaptar, infelizmente, ou, né, têm que se adaptar a essas mudanças, né? E isso não é fácil. Então é necessário nessa fase entrar com um apoio, com uma boa psicoterapia para ajudar a mulher a atravessar isso. E eu imagino que... Desculpa, doutor, pode falar. Tem outro detalhe, né? Na minha opinião, todas essas fases difíceis, né, do ciclo menstrual, da vida da mulher, não deveriam ser só carregadas pela mulher, né? Eu acho que devem ser compartilhadas, sim, com a família, né? Então, não é um problema da mulher, né? É um problema nosso. O senhor acredita que eu ia interromper para falar isso? Eu ia falar assim, olha, para os maridos, namorados, noivos, irmãos que estão escutando a gente, os pais, ter a paciência de que algo está mudando naquela mulher, né, na esposa, na filha, na irmã, porque é humano, né? A mulher está sofrendo uma química, uma bomba química dentro do corpo dela, que é aquela alteração de humor, não é porque ela quer, né? Então, acho que ter esse apoio familiar, como o senhor está citando, e como eu queria realmente perguntar, ter esse abraço familiar, né? Principalmente dos companheiros, né? Dos maridos, namorados, enfim, contribui bastante também para o tratamento, né? Para que tudo fique bem. Sim, porque a mulher começa a ficar muito insegura nessa fase, né? Ela começa a notar que o corpo está se transformando, né, que ela está perdendo algumas características, né, um viço mais jovial da pele, né? Então, isso acaba impactando bastante a autoconfiança dessa mulher. Então, nesse momento, ela precisa se sentir, de fato, compreendida e amada, né, apesar de tudo, apesar de todas essas transformações. O homem também tem a andropausa, né? O homem também entra numa fase de declínio hormonal, né? E quando ele entra nessa fase de declínio hormonal, o que eu vejo são as esposas apoiando e entendendo e compreendendo que aquilo aconteceu com o seu marido, né, com aquele homem. Ele não fica isolado, né, para lidar com esse problema. Ele é frequentemente abraçado, né, pela família, pela esposa, que compreende muito. Então, eu acho que a recíproca tem que ser obrigatória, né? Esse marido, essa família, precisa entender essas oscilações que fazem parte da natureza humana, né? E apoiarem, compreenderem, né? Suportarem a mãe, a esposa que estiver passando por essa fase da vida que não é fácil. Tá vendo, meninos, que estiverem ouvindo a gente aqui pela Jovem Pan? Meu marido também, né? Com certeza ele tá me ouvindo aqui. Mais calma, hein? Fica calmo, vai dar tudo certo, mais tranquilidade. Doutor, para encerrar, eu sei que o senhor não é endocrinologista, não é nutricionista, mas eu imagino que a alimentação, a atividade física, a busca espiritual, pode também, esses tópicos, eles podem contribuir também para uma melhora aí no quadro geral, né? Patrícia, eu tenho investido muito nisso, que o médico acaba vendo muito doença, né? Mas eu tenho percebido que é muito importante a gente buscar saúde, né? Então, ao invés de supervalorizar as doenças, por que a gente não supervaloriza a saúde? Que é isso que você está descrevendo, né? Então, qual que é a nossa solução mágica para a gente passar melhor por essas fases difíceis da vida? Né? Com saúde, com atividade física, como eu sei que você faz, né? Com essa busca da nossa espiritualidade, a nossa conexão, né, com os entes divinos, né, cada um com a sua crença religiosa, mas isso nos traz um conforto existencial, né, em busca da relação em comunidade, né, o estabelecimento de uma conexão verdadeira, né, e realmente de solidariedade entre as pessoas, mais do que aquelas relações sociais superficiais, que é o que tem muito hoje, né? A relação social mais profunda, ela é extremamente saudável e ela é relacionada com longevidade e qualidade, né? A alimentação, assim, a gente tem que ser muito cauteloso, a gente não pode ser tão autoindulgente, a gente não pode dar tanta moleza assim para os alimentos que não são bons alimentos, né? Para o excesso de açúcar, para o excesso de gordura,
por excesso de substâncias químicas, né, nos alimentos industrializados. Então, se a gente fizer essa busca por saúde, boa parte, né, do que eu descrevi aqui, boa parte do que as pessoas acabam se incomodando ao longo da vida, se resolvem, né, com mais saúde, né? E aí a gente discutiria muito menos doenças, a gente só discutiria como ficar mais saudável. Oh, que maravilha. Doutor, o senhor acredita que a gente está conversando há mais de 57 minutos, a gente nem vê o tempo passar, porque é sempre temas tão interessantes que a gente traz aqui em pauta, né? Eu tenho certeza que quem está em casa ouvindo a gente aqui pela Rádio Jovem Pan, acompanhando pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, com certeza alguém se identifica com alguma dica que a gente traz aqui. Eu digo que a minha profissão é um pouquinho de levar o social, levar a informação, de trocar essa ideia, né, de fazer esse debate com especialistas, que a gente possa levar alguma informação, algo para quem está escutando a gente. E eu queria agradecer ao senhor demais, que sempre topa aí com muito carinho participar aqui do nosso programa. Olha, Patrícia, eu que te agradeço a oportunidade, né, por poder conversar sobre esses temas tão relevantes para a população de uma forma geral e poder ajudar um pouquinho as pessoas. Obrigada, doutor. O Não Pira e Respira fica por aqui. A gente se vê sexta-feira que vem, a partir das 10 horas da manhã, aqui no mesmo Bate-Canal, hein, na sua Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Tchau.